Então eu vou pegar uma igreja para dar um exemplo, mas isso vale para todas. A igreja de Filadélfia. Apocalipse 3, verso 10, justo esse verso, que é usado para o arrebatamento secreto. Portanto, guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Jesus está prometendo para a igreja, venho sem demora. Isso é só contexto histórico? Olha quantas coisas. Balaão, falso profeta. Jezabel, uma prostituta. Em Apocalipse 13 não vai aparecer um falso profeta? Em Apocalipse 17 não vai aparecer uma prostituta? Está difícil de entender? Que as 7 igrejas remontam o contexto profético para os últimos 7 anos? Venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Presta atenção na promessa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Coluna, fundamento. Donde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Deus falando que a pessoa vai ter sobre ela escrita o nome da cidade, ou seja, ela vai ter o nome, vai carregar o nome da cidade. Em Apocalipse vai ser revelado que os santos formam a cidade do Deus vivo. E eles vão ter o novo nome de Cristo. E vão ser fundamentos. Prestou atenção nessa promessa? Foi feita para Filadélfia, mas é para todos os vencedores de todas as igrejas, assim como o castigo também. Agora olha para Apocalipse 7. Eu vou explicar somente o ponto que eu quero explicar, porque aqui é estudo para horas. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse na terra, sobre o mar, nem contra árvore alguma. Eu vi outro anjo subir do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Um anjo que sobe do sol nascente e tem o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, que fora dado poder para danificar a terra e o mar. Até aqui você vai ter um anjo subindo no sol nascente, tendo o selo do Deus vivo e autoridade sobre esses 4 anjos. E esses anjos é a igreja, espalhada nos 4 cantos da terra. Mas Luiz, você não falou que a igreja são 7 anjos? Em Apocalipse 14 você vai ver 3 anjos tendo a mensagem de Deus. 4 mais 3 dá 7. E existe um propósito para essa divisão. E é um propósito maravilhoso. E esses anjos vão trabalhar com esse anjo que subiu do sol nascente para selar o povo de Deus. Então esse anjo que tem poder, esses 4 anjos que têm poder para danificar a terra e o mar, que isso está no toque das trombetas, receberam essa ordem. Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selamos juntos na sua fronte o servo do nosso Deus. A besta vai ter os seus selados na testa ou na mão direita, mas Deus também. E ouvi o número dos que foram assinalados com o selo, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Não conhece as 2 casas de Israel? Esses 144.000 aqui vai virar judeu na sua cabeça. Conhece as 2 casas de Israel? Esses 144.000 vão virar a plenitude do povo de Deus, que é a casa de Israel mais a casa de Judá, unificadas. Essa é a diferença de você conhecer os profetas. Aí vai falar as tribos. Não vai aparecer a tribo de Efraim e nem a tribo de Dan. Outro mistério a ser resolvido. E está revelado. Falta só ser anunciado. E aí no verso 14, irmãos, vai aparecer mais uma vez os 144.000, mas agora com acréscimos adicionais, com mais revelações, com muito mais coisas. Apocalipse 14 veio depois do Apocalipse 13, passou os 42 meses, o chifre pequeno fez guerra contra o povo santo durante 3 tempos e meio, mas veio o ancião de dias e fez justiça aos santos. Veio o ancião de dias, estabeleceu a justiça eterna? Olha o que diz. E olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam na sua fronte escrito o nome dele e o nome do seu pai. Lembra que foi prometido para as 7 igrejas? Aquele que venceu, eu vou colocar o meu novo nome. E o filho tem o nome do pai. Não foi prometido isso para as 7 igrejas? Em Apocalipse 7 falou, sela na testa os servos do nosso Deus. Mas não falou o que era o selo. Aqui está explicando.
tendo na sua fronte escrito o nome do seu Pai. Aqui está explicando o que é o selo de Deus. O nome do Pai e do Filho. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas. Lembra que Cristo tem a voz como de muitas águas? E como a voz de um grande trovão, e a voz que ouvi era como de arpistas, que tocavam as suas harpas. Muitas águas, povos, línguas e nações. E eram voz de arpistas. Agora quem é que está cantando? Isso que tem voz como de muitas águas. E cantavam um cântico novo diante do trono, diante do trono. Monte Sião, diante do trono. Nos céus, e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, aqueles que foram comprados da terra, que tinham voz como de muitas águas, povos, línguas e nações. Verso 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres. São judeus virgens. Porque são virgens. Lembra que Paulo falou? Eu estou preparando você, igreja de Éfeso, para apresentar você como uma mulher virgem para um só marido. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Lembra da oração de Jesus? Em João 17, a oração do sumo sacerdote? Senhor, eu peço que aonde eu esteja, eles estejam também. Estes foram comprados dentre os homens para serem primícias para Deus e para o Cordeiro. Você vê? O Cordeiro, Páscoa, né? Cordeiro, Pascual, primícias. Aqui está a colheita de Deus. É só judeus? Para serem primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Você acha que essas palavras aqui apareceram só em Apocalipse? Elas estão nos profetas, revelando coisas maravilhosas. Ou seja, aqui já está manifesto que 144.000 é um número simbólico para falar de homens que têm voz como de muitas águas, e é o povo de Deus. 12 vezes 12 vezes 1.000, para fazer uma alusão ao milênio. Eles vão estar com Cristo no milênio. Certo? Entendeu? Promessa para 7 igrejas, selo do Deus vivo, nome do Pai e do Filho na testa. Agora vamos no Apocalipse 22. Desfecho da profecia. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, falando da esposa do Cordeiro, no meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura das nações. Verso 4, verso 3. Ali não haverá jamais maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão e verão a sua face. Agora aqui está o texto. E nas suas frontes estará o seu nome. Ficou feio, né? E nas suas frontes estará o seu nome. Na fronte de quem? Dos servos. Você sabe que aqui é a igreja, né? Dos servos de Deus. Não é os 144.000 que tem o nome de Deus e do Cordeiro? Olha o verso 7. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia. Lembra do início do livro? No início do livro fala de bem-aventurança para quem guardar as palavras da profecia, e no final do livro fala, bem-aventurado aquele que guarda as palavras dessa profecia. Todo o livro é uma profecia. Olha o verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas a favor das igrejas. Qual igrejas? Apocalipse são 7. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Está vendo como as igrejas é o povo de Deus? E o Espírito e a noiva dizem vem. E o que ouve diga vem. E aquele que tem sede venha. E quem quiser beba de graça a água da vida. A água da vida que sai da onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. Então, irmãos, Jesus veio testificar essas coisas às igrejas, às 7 igrejas. Então, quando Jesus falava, João, essas coisas que você vai ver, escreve e manda para as igrejas.
E era voz como de trombeta. Então tudo que Jesus estava falando ia ser anunciado, era como voz de trombeta. Era como se o próprio Jesus estivesse usando João para dar 7 trombetas para 7 igrejas. 7 anjos das 7 igrejas. Ou seja, não fica difícil entender, o povo de Deus está sendo relacionado com as 7 igrejas. É a menorá. Claro que tem mais coisas para falar, não é só isso. Tem a visão de Zacarias. A visão de Zacarias fala a respeito da edificação da casa de Deus. Então, tem 7 igrejas, não é por acaso. Esse é o mistério das 7 igrejas. Faz parte de sacrifício contínuo. As coisas, como Jesus falou para 7 igrejas, remontam com o texto profético. Isso está associado com 144 mil. Foi prometido para 7 igrejas o nome de Cristo na testa, o novo nome dele, o nome da esposa. Isso foi falado para 144 mil. Foi falado que lá em Apocalipse 22, os servos de Deus terão o nome escrito na testa. Aí, irmãos, você pode dizer: olha, Luiz, eu entendi mais ou menos o que você quis dizer, mas falta muita coisa ainda para provar que os 144 mil não são os judeus que vão ficar na grande tribulação. Falta muita coisa, tem que estudar isso daí direito. Eu vou ler um texto nos profetas que vai aparecer diretamente em Apocalipse. Não tem como você desconectar isso. Olha só, verso 8, Sofonias, capítulo 3, verso 8. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu intento é ajuntar as nações e congregar os reinos. Incrível aqui, né? Ajuntar as nações, congregar os reinos. Aqui você pode colocar Gog e Magog. Para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, pois essa terra toda será consumida pelo fogo do meu zelo. Olha só, pois então darei lábios puros aos povos. Povos, grava isso na mente. Darei lábios puros aos povos. É o que está falando para 144 mil. Para que invoque o nome do Senhor e sirvam com o mesmo espírito. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, a saber, a filha dos meus dispersos, está falando aqui da casa de Israel, trarão a minha oferta. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, do que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam arrogantemente, e tu nunca mais te ensoberberás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no Senhor. Tá vendo? Darei lábios puros. Fala, neles não houve mentira. Os lábios deles não houve engano. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade. Isso não fala para 144 mil? Nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa. Apocalipse, lá falando dos 144 mil. Pois serão apacentados e se deitarão, e não haverá quem os espanta. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel. Regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Luiz, mesmo assim não está tão claro. Ah, então se vira. Se vira com esse texto. Se não está tão claro, você não quer entender a profecia. Mas está claríssimo, não está? Para quem quer entender, está claríssimo. Tudo bem, irmãos? Concluindo, 144 mil é a plenitude do povo de Deus. E tem muito mais para se falar sobre isso. Está relacionado com as 7 igrejas, com 7 anjos que tocam 7 trombetas. E a última trombeta é a vinda de Cristo. Está tudo ligado, não está desconectado. Está tudo ligado, tudo conectado. Tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus e a gente se vê no próximo vídeo.